Nós iremos para o texto aí de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E o texto que nós iremos ler é do verso 13 ao 18. O Senhor Jesus ensinou a nós orarmos, né? Pedir ao Pai que não caíssemos em tentação. Dependemos da graça do Senhor para não cairmos em tentação. O Senhor é aquele que nos dá força, nos dá a sua graça para vencermos as tentações que vêm sobre nós. Mas Tiago aqui, pela sabedoria de Deus, ele dá algumas indicações, algum aprendizado, para que a gente possa vencer as tentações. E nós iremos ver sobre isso hoje, a partir do verso 13 até o verso 18. Eu vou ler, podem ficar assentados. Vou ler até o verso 18 e os irmãos acompanhem. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos ajude, nos abençoe na exposição do texto. Senhor, pedimos que nos ajude, Deus. O Senhor é o nosso Pai, e pelo fato de ter dado a nós Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos de Ti para expor aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. E nós também, Senhor, desejamos ser discípulos do Senhor, a ponto de, pela graça do Senhor, conseguirmos vencer as tentações. Nos ajuda a entender o texto, a compreender a palavra, abre nosso entendimento, vivifica os nossos corações, dar um desejo intenso de obedecer o Senhor. Assim oramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós precisamos ser um cristão aprovado, né? E um cristão aprovado é aquele que realmente consegue, pela graça de Deus, vencer as tentações. E Tiago, como eu já disse, ele vai realmente dar alguns ensinamentos aqui sobre como nós devemos vencer as tentações que chegam para nós. Essa carta de Tiago, ela foi escrita como uma carta de Pedro para uma igreja que estava espalhada, dispersa, que havia sido perseguida pelo Império Romano, pelos judeus. Por isso que ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos, não é? Que se encontram na dispersão. Saudações, que estava espalhado. A igreja do Senhor estava espalhada exatamente por confessar Jesus como Senhor e Salvador, e estes irmãos estavam passando por provações, circunstâncias adversas, problemas gritantes, que nós nem imaginamos, e nunca passamos por isso. Mas eles estavam passando. Então, para o cristão, gente, para o nosso olhar à luz da palavra, e quando o mundo olha para nós, existem alguns problemas para o mundo aí que não conhece o Senhor, não conhece a sua palavra. O primeiro problema é que para o mundo aí não há uma verdade absoluta. Mas nós cremos que há. Porque Cristo disse:
não é aí? Que era o caminho, a verdade e a vida. Ele não só é o caminho, ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Mas também a gente passa por um dilema chamado, né, Teodiceia, que é a presença do mal e do sofrimento no mundo. Pelo fato de crermos no Senhor e confessarmos Deus como nosso Senhor e Jesus Cristo como nossa redenção, as pessoas nos acusam, e por que há mal no mundo? Esse é um ponto que nós sempre debatemos com aqueles que não compreendem e não entendem. Mas sempre as provações, as dificuldades, os problemas para nós, os cristãos, é bênção para nós. Porque Tiago diz isso: meus irmãos, tendo por motivo de alegria ou de toda alegria, passados por várias provações. O mundo aí fora não entende e não compreende, exatamente porque não está em Jesus Cristo e não compreende o amor de Deus, que em meio a tanta circunstância adversa, nós estamos debaixo da sua vontade, estamos debaixo do seu amor, e que esse amor é irremovível, ele não muda, é imutável o amor de Deus para conosco, porque foi derramado em Jesus. E Tiago aqui, com muita sabedoria, ele vai falar agora, não é? Sobre tentação. O problema do mal e do sofrimento definitivamente atormenta muita gente, como eu já disse, fazendo as pessoas questionar a bondade de Deus, a credibilidade da palavra de Deus, da existência até mesmo do Senhor. Tiago já previa essas coisas. Tiago já estava por dentro dessas coisas e o Espírito estava guiando este homem de Deus, de maneira que ele pudesse dar resposta ao mundo à luz do que ele escreveu aqui. Ele sabia que, na tentativa de fortalecer e edificar os cristãos sobre seus cuidados, a primeira coisa que se lhe deveria fazer era uma carta, ou escrever uma carta para aqueles que estavam iniciando na fé, para eles serem fortes no conhecimento do Senhor. E dar uma resposta a eles coerente com aquilo que Deus havia ensinado a ele. Por isso que ele deixou escrito o que realmente está aqui. Se nós prestarmos atenção do verso 2 até o verso 13, o tema sempre vai ser o mesmo. Provações, tentações, sofrimento, problema, dificuldade. Se nós fizermos uma leitura rápida, iremos perceber isso. A forma como Tiago, meus irmãos, aborda o problema do sofrimento é de uma sabedoria que somente poderia vir da parte de Deus. Homem algum poderia elaborar o que ele colocou aqui. Exatamente porque iríamos ter incertezas. Vocês prestaram atenção do verso 2 até o verso 4, ele fala dos benefícios do sofrimento para todo cristão. Do verso 5 até o verso 8, ele diz que nós precisamos de sabedoria para lidar com o sofrimento e honrar a Deus em meio a este sofrimento. Do verso 9 até o verso 12, ele fala sobre o sofrimento à luz da eternidade, daquilo que temos de incorruptível que Jesus Cristo conquistou para nós. À altura desse seu argumento, Tiago, ele poderia, meus irmãos, ter seguido sua carta, depois de ter falado do sofrimento, seguido com outros pensamentos, que ele vai colocar mais à frente. Porém, ele dá um passo para trás aqui e vai falar do sofrimento, mais uma vez, mas agora da tentação, ou das tentações. Eu vou repetir, do verso 2 até o verso 12, nós vemos o problema do sofrimento a partir das circunstâncias, dos acontecimentos, daquilo que nos envolve, que são chamadas de provações. Agora, do verso 13 até o verso 18, nós enxergamos o problema do sofrimento a partir do nosso coração, que nós podemos chamar de tentações. As tentações, elas existem externas e internas. Na maioria das vezes, ela vem do nosso coração, não do diabo. O diabo tenta, certo? Ele o faz porque ele quer ver todos nós cairmos
na desobediência à palavra de Deus, porém, a maioria delas, ela vem do próprio coração. Os nossos desejos e cobiças pecaminosos. Tiago é simplesmente brilhante no texto que ele escreve aqui. Tendo falado sobre o cristão consciente, meus irmãos, maduro, sábio, saudável na fé, Tiago agora discorrerá sobre o cristão que é aprovado diante das tentações. Aquele que, além de atravessar, meus irmãos, as provações da vida, como nós passamos muitas vezes, aquele que vence as tentações pela graça de Deus, louva o Senhor, engrandece o seu nome e pode ser chamado um cristão aprovado. Aprovado não por si mesmo, mas aprovado porque pode vencer as tentações, porque é aquele que é maior do que nós, Jesus Cristo, venceu as tentações por nós. E uma vez que ele está em nós, pela graça do Espírito Santo, nós podemos vencer as tentações também. Isso é pura graça do Senhor. Sobre o cristão aprovado, meus irmãos, há pelo menos aqui 3 lições para as quais eu chamo a atenção dos irmãos, que nós podemos reconhecer no texto. Primeiro, nós devemos reconhecer de onde vêm as tentações, qual a fonte da tentação. Podemos entender a ação da tentação, o mecanismo, como ela se processa, para que a gente possa cair, ou tentando fazer com que a gente caia. Mas nós também podemos ver, à luz desse texto, resistir às tentações. Então, primeiro eu quero ver, vamos reconhecer, meus irmãos, a origem, a fonte das tentações. Por que nós pecamos? É uma boa pergunta. A outra pergunta é: de onde vêm as tentações? Primeiramente, Tiago deixa claro que nossos desejos pecaminosos, o pecado, ele não procede de Deus. Ele não vem do Senhor. É o que está descrito aí logo no verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, do Senhor só vem coisas boas. Dádivas, bondade, misericórdia da parte dele para pecadores como nós. Então, de onde procedem as tentações? A gente pode até questionar. Vou fazer uma pergunta. Pastor Pedro, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: uma vez que as tentações, ela não pode vir da parte de Deus e ela não vem, porque o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto? Não é uma boa pergunta? Para que a gente possa entender? Prestemos atenção no texto de Mateus capítulo 4. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Não foi ele que tentou, levou para ser tentado pelo diabo. Então, precisamos entender e compreender de cara que Deus não é o autor do mal, não é o autor do pecado. Ele nunca teve, o Senhor, a intenção de nos fazer pecar. Ele não deseja que eu e você caiamos em nossos próprios pecados, desejos pecaminosos, desprezíveis até mesmo. Tiago também infere que a culpa pelos nossos pecados e pela destruição que ele nos causa não pode ser atribuído às pessoas, como nós muitas vezes costumamos dizer, nem tampouco aos acontecimentos, nem às circunstâncias que nos envolvem. Por quê? Porque o verso 14 e 15 diz assim, veja: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Geralmente, quando nós sofremos
consequências por alguma atitude, ou somos dominados por um desejo intenso, que somos controlados por ele, e até mesmo desejos descontrolados que afetam a santidade do Senhor, desonram o Senhor. A gente muitas vezes gosta de contrariar a lógica, a moral, o senso comum. Nós colocamos a culpa fora de nós. Às vezes culpamos Deus. Como nós culpamos Deus? Porque ele me fez assim. A gente às vezes não diz isso. Ele me fez assim e ele permitiu tudo isso. A culpa é do contexto social e das circunstâncias que me deixa desfavorecido, muitas vezes. A culpa é do outro, ele me provocou, ele me abusou, ele trapaceou, ele me agrediu. A culpa é do estado ou em que momento, melhor dizendo, a gente se encontra. Estamos fragilizados, doentes mentalmente. Eu estou incapaz de realizar determinadas coisas porque a enfermidade não me deixa realizar o que se deve realizar de bom. Eu entendo, meus irmãos, que muitas dessas coisas atrapalham a nossa comunhão com o Senhor. Porém, nós gostamos muito de culpar outros por causa das tentações e não a nós mesmos. Quem é que nunca se desculpou no outro? Deus, a circunstância. Tiago, porém, nos ensina uma lição muito preciosa, dizendo que a fonte da nossa tentação, o desejo de pecar, o que faz cometer as piores atrocidades, todo tipo de maldade, desvio de conduta, uma má inclinação, é o nosso coração. É verdade, meus irmãos, que Deus nos prova, e Ele faz isso. Ele é soberano para fazê-lo. Deus permite e até mesmo envia sofrimento para nós. Mas Ele nunca nos tenta. Ele nunca planeja um esquema com a intenção de fazer com que a gente caia. Repito isso. Testes vêm de Deus, provações vêm de Deus, mas tentações vêm do nosso coração. Precisamos entender isso. Adiante nessa carta, Tiago diz algo surpreendente, em plena harmonia com aquilo que nós estamos falando. Capítulo 4, verso 1, eu vou ler em outra tradução que diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Capítulo 4, do verso 1 até o verso 3. A fonte da tentação não é Deus, como diz Tiago aí no verso 13. Deus não é tentado pelo mal, pela maldade, e nem nos tenta a praticar o mal. Então, por que Deus nos prova? Porque Ele permite, meus irmãos, o sofrimento em nossa vida. Tiago já respondeu, do verso 2 até o verso 8 em diante. Ou melhor, até o verso 12. Ele vai dizer que Deus nos tenta para que a gente possa aprimorar a nossa santidade com o Senhor. Vocês lerem o verso 2, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja, produz fé, confiança no Senhor, produz também perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso significa que as provações chegam para nós, para que a gente possa correr livremente em santidade e na presença do Senhor, sem tropeçar em alguma coisa.
Porque ela faz a gente amadurecer. As provações fazem a gente crescer para a glória do Senhor. No entanto, meus irmãos, faremos bem em ponderar sobre as sábias palavras de Tiago e também de Timothy Keller, quando ele fala o seguinte. Ele diz o seguinte: embora não forneça um motivo para cada experiência dolorosa, o cristianismo fornece recursos profundos para enfrentar o sofrimento com esperança e coragem em lugar de amargura e desespero. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, a palavra de Deus nos ensina, quando nós passarmos por provações, por dificuldades, nós não devemos passar com amargura, desespero, aspereza, porém com esperança, com fé, com amor, debaixo da obediência à palavra de Deus. Há sempre um propósito para cada sofrimento na nossa vida. Não esqueça disso. Só o cristianismo, apresentado aqui por Tiago e os demais escritores do Novo Testamento, é capaz de nos fazer seguir a vida com fé, com confiança, com esperança, com amor, sem culpar Deus, nem ninguém. Vamos ouvir o exemplo de dois homens de Deus. Um é George MacDonald, que disse o seguinte sobre tentações: não sabemos quantos prazeres da vida devemos às tristezas que a permeiam. A alegria não é capaz de revelar as verdades mais profundas, embora a verdade mais profunda deva ser a mais profunda alegria. C.S. Lewis diz o seguinte: há quem diga sobre o sofrimento temporal que nenhuma bem-aventurança futura será capaz de compensá-lo. Desconhecendo que o céu, uma vez alcançado, retroagirá e transformará em glória até mesmo essa agonia que passamos enquanto estamos aqui. Diante do mal, meus irmãos, e do sofrimento, não resolverá a gente acusar Deus nem ninguém. Basta confiarmos no Senhor. A derrota definitiva para o mal e para o sofrimento começa no reconhecimento de que Deus governa todas as coisas. Ele é soberano, Ele é Senhor. As circunstâncias estão em suas mãos, o poder está em suas mãos, e nós devemos somente descansar no Senhor. Louvar o seu nome em meio a tanto sofrimento. Nessa frase que eu li de C.S. Lewis, Timothy Keller, ele comenta e diz o seguinte: o céu é a derrota definitiva do mal e do sofrimento. Eles não só terão fim, como também serão vencidos de forma tão radical que o que aconteceu servirá apenas para tornar nossa vida e felicidade futuras infinitamente maiores. Meus irmãos, nós devemos entender uma coisa, e aqui eu abro um parêntese e fecho. Quando nós chegarmos no novo céu e na nova terra, nós iremos lembrar de tudo, viu? Não há nenhum tipo de apagão. Não pense que apaga-se tudo da sua mente e você não se lembra do que passou aqui. Você vai lembrar de tudo. Se você olhar capítulo 6 de Apocalipse, fizer uma leitura, você vai ver que aqueles que estavam no céu estavam orando para que Deus pudesse vingar o sangue dos santos que estavam sendo derramados. Significa que estava na mente deles. Estava na memória deles. Então, quando nós chegarmos e vislumbrarmos a pessoa de Jesus e tudo aquilo que está à sua volta, nós iremos lembrar do que aconteceu conosco e bendizer o seu nome. E dizer: Senhor, muito obrigado por tanta graça, por tanta misericórdia para conosco. Segunda coisa que eu quero ver no texto com vocês é que nós devemos entender a ação da tentação, viu? O mecanismo, como ela se processa.
E aqui eu tomo 2 exemplos. Todo soldado vitorioso, todo atleta campeão, todo profissional bem-sucedido também dirá que a conquista começa pela compreensão do mecanismo da ação contrária. É mais ou menos assim. No caso do soldado, por exemplo, quem é meu inimigo? Ele vai ponderar sobre isso. Como ele pensa? Qual a estratégia dele? Como é que ele age? No caso do atleta, qual a prova que eu irei disputar? Quem é meu adversário? Como funciona o corpo humano para que eu possa vencer e ir adiante? Então, toda a ação depende da compreensão de certos mecanismos. Não é suficiente, no caso, melhor dizendo, me perdoe, não é diferente no caso da tentação. Nós precisamos ponderar e analisar e observar o que está aqui, meus irmãos, no coração. Quem somos? Quem é você? O que eu desejo? O que a tentação pode fazer comigo? O que Cristo falou sobre as tentações? O que a palavra me ensina para que eu possa, na verdade, me livrar das tentações do próprio coração? Será que seria a mortificação? É um ponto. Se quisermos vencer as tentações, além de reconhecer que a fonte está no nosso coração, nós precisamos compreender toda a ação dele. Isto nós precisamos saber como ela se inicia, como ela avança e o que ela produz. Então, Tiago vem nos ensinando de maneira muito progressiva uma imagem perfeita do mecanismo da tentação. Observe o que ele diz. Vou ler mais uma vez do verso 13 até o verso 16. Ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Nós podemos assistir aqui, nesse progresso da tentação, alguns estágios dela. O primeiro estágio é a ilusão. O segundo é a atração. Terceiro, preocupação. Quarto, concepção. E, por fim, destruição, morte. Veja primeiro, ilusão ou engano. Porque o verso 16 diz: meus amados irmãos, não vos enganeis. Ou não se deixe enganar. Tiago encerra a descrição desse mecanismo de tentação com um substantivo que revela o que deu início, meus irmãos, a um processo, a um engano, a uma ilusão. Então, deixar-se enganar ou iludir-se com o pecado significa desprezar a palavra de Deus e ser dirigido, conduzido pela sua própria consciência. Como eu serei dirigido pela minha própria consciência? Quando você diz, eu sei o que é melhor para mim. Não preciso de Deus. O pecado nos engana, viu? Ele é enganoso. Exatamente. Ele nos ilude ao redefinir o que Deus definiu em sua palavra, e quando nós desprezamos, e a gente relativiza a verdade. Ou nunca aconteceu no coração de vocês em dizer o seguinte: só uma vez. Depois eu me arrependo e peço perdão. Veja como ele é danoso. Veja como ele é enganoso. A gente age como Eva, que disse o seguinte: sim, eu sei o que Deus diz,
mas é tão agradável o paladar, tão atraente aos olhos, e além disso, tão desejável para que eu possa obter discernimento. E esse discernimento é a parte de Deus, a parte da sua palavra. Então a tentação começa com ilusão, a de achar que se sabe melhor do que si mesmo e de que Deus, e que o próximo. Que nos ensina, que nos orienta, que exorta muitas vezes, nossos irmãos nos exortam muitas vezes. E que nós abandonamos as exortações dos irmãos à luz da palavra. Segunda coisa que a tentação faz, ela é atrativa. Ela arrasta você. O verso 14, eu vou ler em outra tradução, que diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado, seduzido. Não é assim? Arrastado, seduzido. Ao se iludir com a mentira de que é possível viver sem a orientação da palavra de Deus, sem a orientação das Escrituras, sem uma submissão à palavra do Senhor, sem os parâmetros da revelação divina, fica-se vulnerável aos maus desejos, podendo até ser arrastado. Essa palavra aí, atrai, seduz, a palavra no grego quer dizer fisgado. Você já notou que geralmente alguém atraído ou fisgado não vive por verdades, mas vive por sentimentos? A tentação vem de forma de atração, gente. E aí, quando mexe com os nossos sentimentos, a gente abraça. Outro ponto que a tentação traz é preocupação. Verso 14 ainda. Se nós lermos atentamente, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Enganado e traído, ou atraído, o coração começa a viver preocupado quando se peca. Ele quer saciar a todo custo o seu desejo. Quer ter, quer provar, quer experimentar. É uma compulsão do pecado. Mas a tentação também dá luz ao pecado. Verso 15, diz assim, veja. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aqui é uma ilustração, uma metáfora que Tiago faz de algo que vai nascer. E o nascimento, e a geração, é o pecado. A compulsão do pecado nos faz agir assim. Vou trazer a metáfora que realmente Tiago está dizendo. Quando o espermatozoide do mau desejo se encontra com o óvulo da tentação, ocorre a concepção. E posteriormente o nascimento do pecado. Pecado algum acontece sem esse processo de concepção e de gestação. Alguns, porém, levam mais tempo, mas outros com mais rapidez. Até mesmo no mesmo instante, na mesma hora. E qual a consequência disso? Destruição, morte. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O fruto do pecado não pode ser outro senão a morte, gente. O salário do pecado é a morte. Destruição. Não estou aqui defendendo que se perde salvação. Não estou dizendo isso. Mas Tiago está falando de pessoas que são acostumadas a viverem pecando. O pecado em nossa vida deve ser um acidente. Eu nunca, e nem vocês, enquanto estivermos nesse corpo, iremos parar de pecar. Pensando, olhando, agindo.
Porém, tudo isso precisa ser um acidente. Não ter em nosso coração intencionalidade. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não se iludam com o pecado. É isso que Tiago diz. Compreendam o mecanismo desta tentação. Terceiro ponto que eu quero ver com vocês é resistir ao progresso da tentação. Nós devemos resistir. De que adianta nós sabermos o mecanismo, a ação da tentação, do pecado que se apresenta diante de nós, se nós não resistir a ele? Nós precisamos ter uma resistência no nosso coração. Portanto, nós encerraremos aqui aprendendo com Tiago que o cristão aprovado, ele resiste à tentação. Mas como? Já vimos, não se deixe enganar. Verso 16. Isso significa não abandone os parâmetros da palavra de Deus. Como eu não abandono? Como o escritor aos Hebreus mesmo ensinou, capítulo 3, verso 12 e verso 13, que diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que está o texto nos ensinando é que nós precisamos da palavra de Deus, das exortações que ela nos faz, ao lermos ela, no nosso culto particular, mas também no culto coletivo. Nós somos exortados como estamos sendo agora. Eu não estou somente exortando vocês, eu também, porque eu li a pregação antes de vocês. Então nós somos exortados pela palavra do Senhor, mas também nós somos encorajados pelos irmãos. E para sermos exortados pelos irmãos, encorajados pelos irmãos, nós precisamos viver com os irmãos. E onde é que nós vivemos com os irmãos? Na igreja. O corpo de Cristo. Outro ponto, não duvide do amor de Deus na sua vida. Veja o que diz o verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Que bênção que o Senhor nos tem dado. Não duvide desse amor de Deus. Todo dom perfeito, toda dádiva vem dele. Confie nas promessas do Senhor. E onde estão as promessas do Senhor? Em sua palavra. Quando nós duvidamos da boa dádiva e de todo o dom perfeito de Deus, quando nós desconfiamos até mesmo de Deus e o acusamos e o abandonamos, nós ficamos vulneráveis ao pecado. Não duvide do amor do Senhor. Ele ama você intensamente, porque a boa dádiva, e a maior delas, é a pessoa de Jesus. Não haja como um descrente, viu? O verso 18 diz isso. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago está dizendo, meus irmãos, que fomos soberanamente, graciosamente salvos pela palavra do Senhor, pelas Escrituras. Portanto, não nos convém viver como se não houvesse em nós a palavra de Deus. Foi implantada em nosso coração. A palavra viva, Jesus Cristo, está em nós. Expressa exatamente aqui, nas Escrituras Sagradas. O cristão aprovado resiste ao progresso da tentação, meus irmãos. Ele não se deixa enganar, ele não duvida do amor de Deus, ele age segundo a palavra do Senhor, ele não age como descrente.
porque ele tem a palavra plantada em seu coração, porque é a palavra da verdade. Receba hoje mesmo, meus irmãos, receba no coração tudo isso. Palavra do Senhor. Não brinque com a tentação do seu próprio coração. Jeremias já disse que o coração nosso é enganoso. Não se deixe enganar. É isso, irmão? Não se deixe enganar. Fomos iludidos pelo nosso próprio coração. Antes, submeta-se ao Senhor, ore a Deus. Primeira coisa que nós devemos fazer, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Que Deus seja bondoso.